Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Vamos então para mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje é um dia que o mini índice mostrou movimentos bem interessantes aí desde a abertura, então eu quero conversar com vocês sobre a operação que eu fiz hoje, como eu sempre faço, mas também quero trocar uma ideia aí de cabeça aberta sobre filtros operacionais, tá? Nós já vamos falar sobre isso. Hoje, terça-feira, 18 de novembro de 2025, e eu comecei o dia analisando como último movimento de ontem, que o mercado ontem ainda ficou dentro de um equilíbrio. Vocês lembram que eu finalizei o vídeo de ontem, naquela operação longa e de 3 horas, e eu estava vendo o mercado assim, equilibrado, onde eu tinha como um alvo 50% do range, que foi atingido aqui na barra 76. Depois disso o mercado ainda caiu mais bastante pontos, né? Mais uns 800 a 900 pontos aqui, mas eu já tinha fechado tudo, já tinha encerrado o meu dia. E eu entendo que o final do dia de ontem confirmou que ele só expandiu o equilíbrio. Então, eu estava com referência de máxima e mínima, um range bem grande aí, que é todo o dia de ontem, né? A máxima de ontem e a mínima de ontem. Qual é o problema de ter um range tão grande? O principal problema é que um range grande assim faz com que a gente fique um pouco com as referências um pouco perdidas ali, porque é muito extenso, né? Então, dependendo de onde o mercado abrir, ele pode acabar prejudicando um pouco a estrutura de operações. Abre a barra número 1, deixa eu dar um zoom. Já abre abaixo do range, né? Provavelmente mais do que 20% do range, né? Eu vou pegar aqui, vou fazer aqui 1.300 pontos, vou botar 1.310 pontos, que seria o range de ontem. 20% estaria aí a 262. Então a abertura dele já foi aí a 238, né? O fechamento dele foi a 307. Então, ok. Esse filtro operacional que ele atingiu, que é os 20% do range. Ok, ele validou essa parte. O que tem ruim aqui? Distanciamento do fechamento. Ó. Entre o fechamento e a abertura hoje foi 740 pontos. Até o fechamento da barra 1, 809 pontos. Então já está longe das médias móveis também, né? Então eu acredito que o mercado está bastante esticado já na barra 1, e porque eu considero que a barra 1, vindo de um gap de desequilíbrio, ele é, na verdade, aqui uma barra que não está sendo visível, né? Então seria mais ou menos assim. E um rompimento grande, com uma barra grande dessas assim, ele pode indicar que, na verdade, é um movimento climático, é um clímax. Então, ele poderia, tranquilamente, após o fechamento da barra 1, ficar equilibrado e formando um range de abertura aqui, até que compradores e vendedores se decidam o que vão fazer, se vai reverter, falhar esse gap, voltar para dentro do range, ou iniciar com força aqui para baixo. E se ele tiver continuidade? Bom, se ele tiver continuidade vendedora aqui para baixo, como eu acho que está esticado, eu vou ter que esperar algum tipo de correção para poder entrar. Tá? Então, o que acontece? Vem a barra 2, é uma barra externa, ele chegou a testar acima, falhou e veio aqui abaixo. Quem vendeu a barra 2? Quem vendeu a barra 2, tudo bem, teria que colocar um stop no mínimo aqui acima da barra 2, né? E aí teria que acreditar que o mercado vai seguir, até porque aqui foi a barra com maior volume e tudo mais. Mas a barra externa, na minha opinião, é um padrão, na minha leitura, é um padrão de equilíbrio, uma barra externa. Então, muitas vezes após uma barra externa, o preço volta para testar no mínimo 50% dela, e ele poderia acabar formando o range que eu esperava já na barra 1. Então não entro na barra 2, prefiro não entrar. Nos meus filtros operacionais, esse é um que impede a minha entrada, tá? Eu ainda fico esperando algum tipo de correção. Aí depois disso vem a barra 3, né? No caso, acelerando, dando uma boa continuidade. Para quem está vendido é ótimo. Eu que não estou vendido, não consigo entrar. E cada vez mais ele está se afastando, né, do fechamento das médias, ele segue se afastando das médias, porque ainda está acelerando o processo. Então, eu enxergo que isso aqui é sim um desequilíbrio muito forte vendedor, isso sem dúvidas, mas aí nos filtros operacionais que eu utilizo, um deles é o dos 20% validou, o outro é distanciamento do fechamento de ontem e também distanciamento das médias móveis, ele não validou, então eu não posso entrar. Quando veio a barra 2, uma barra externa, não é o que eu estava esperando para poder entrar, não entra também. A barra 3 poderia entrar por qualquer motivo, no meu operacional não, porque já está cada vez mais esticando, ele pode vir uma barra climática aqui, uma barra onde vai ter aí uma última intenção vendedora antes de ter uma correção. Então eu não consigo entrar, porque se eu entro aqui eu teria que colocar stop de barra, e o que me garante que o mercado não vai fazer uma correção mais profunda e me stopar. Então nesse caso eu prefiro não entrar, e se o movimento for forte mesmo, como está indicando que está aqui, um movimento muito forte, com presença, com força vendedora, ele vai ter algum tipo de correção e eu vou poder entrar,
porque eu estarei vendo, esperando que entrem vendedores carregando o preço mais para baixo. Então, essa aqui é o que eu estou acreditando aqui no movimento. Vem a barra 4, uma primeira pausa. Aqui ela é quase uma inside, aqui é uma barra doji, então eu já acho que aqui o mercado transita, ele sai do desequilíbrio muito forte, que é onde tem a maior força do movimento, e migra para um desequilíbrio forte, que é uma diminuição da força, mesmo que pequena. E aí depois disso, ele vem a barra 5, uma nova continuidade, a 6, nova pausa, novo doji, agora com sombra inferior, então aqui já me indica também uma pausa na movimentação, segue ainda como um desequilíbrio forte vendedor e eu não consigo entrar, porque com a 4 não é o suficiente para eu entrar, a 6 também não é o suficiente para eu entrar. E aí vem a barra número 7, aí sim eu acho que é uma correção interessante. Eu ainda acho que aqui é perigoso, é uma entrada um pouco mais agressiva, mas devido à força que teve essa primeira pernada, eu espero que acima da barra 7 eu veja vendedores carregando o preço no mínimo até a nova mínima do dia. Então eu vou operar como se fosse um desequilíbrio fraco vendedor, vendendo o fechamento da 7, mesmo sabendo que existe boa possibilidade de o mercado fazer mais uma barra vendedora, ou melhor, mais uma barra compradora, trazendo até a média de 9. Então eu tenho que ter cuidado com o meu stop. O que eu fiz? Eu entrei aqui no fechamento da barra número 7, eu entrei aqui com 9 contratos, então eu tenho que diminuir o número de contratos para poder colocar um stop mais longo, um stop de 410 pontos, que também coincida com o meu alvo, que é um pouco abaixo da mínima, que é a 315 pontos. Então foi assim que eu estruturei essa operação, como um desequilíbrio fraco vendedor. Então o que eu espero? Repetindo aqui o padrão do desequilíbrio fraco. Eu tenho esse impulso forte, uma correção profunda, aí vai ter a entrada de vendedores, e eu espero que ele vai fazer uma nova mínima, que vai ser a minha saída. Tá? Nessa operação deu certo, foi rápido, deu tudo ok. Então eu já sei que agora a força é desequilíbrio fraco. E aí depois disso, o preço faz uma correção ainda mais profunda. Nessa região aqui eu já acredito em um equilíbrio do preço, nessa região aqui. Só que o mercado aí faz uma reversão e vai buscar lá a abertura do dia, né? Faz uma nova máxima também do dia. Então eu já começo a ver esse padrão aqui, que é um padrão de equilíbrio clássico, né? Que é uma puxada de baixa, né? Assim, uma grande baixa seguida por uma grande alta. Volta em V. Né? Quem lembra das voltas em V do mini índice, né? Lembrou que isso aconteceu muitas vezes aí nos últimos tempos. Então agora eu já tenho como referência essa região inteira como equilíbrio, topos e fundos. Estou marcando 50% e eu quero uma oportunidade para poder vender nas extremidades, tá? Só que qual é o problema? E aí, por isso que vai vir o tema que eu vou conversar com vocês agora. É que ele vai ali na 23, uma tentativa de romper e que falha. Aqui eu não entrei porque tem momento um comprador. Aqui eu tenho também a possibilidade de haver um rompimento breve, né? Que eu já tenho aqui uma presença, uma pressão muito forte compradora. Eu consigo ver que os compradores estão aparecendo mais seguidamente do que os vendedores, né? Então eu tenho aqui ó, um indicativo de força nessa barra, por mais que tenha essa pausa aqui. Então eu não acho que é interessante para vender. Aqui também não tenho nada para fazer, e aí o mercado vai ficando por aqui por um bom tempo, até que a gente consegue identificar nitidamente um TTR, né? Uma faixa de negociação estreita, um arame farpado, né? Sombras para os dois lados, é ruim de operar nessa região. E vocês me conhecem, sabem que eu não gosto de operar dentro dessas regiões, eu prefiro ver um rompimento dessa região. Mas se eu fosse vender, eu ia esperar o mercado testar essa máxima, me deixar aqui um sinal, aí eu venderia, ou seja, eu venderia o mais perto possível da extremidade. É o caso de colocar mais um filtro aí. Nessa situação, apareceu um TTR, já é uma correção que já está por bastante tempo. Nesse caso aqui, nós já temos uma correção aí de 1 hora e 10 minutos, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 barras até aqui. Então é uma correção longa, eu já começo a acreditar que o mercado pode estar fazendo aqui um equilíbrio nessa região e que eu tenha que mudar a minha leitura para uma leitura micro, considerando apenas o dia de hoje e considerando apenas essa região e estando ciente desse TTR aqui no meio. Então, para operar, eu teria que ver algum tipo de falha em uma das extremidades para poder pegar o mais próximo possível, tá? E aí vem o ponto. O que acontece? Quando nós colocamos filtro nas nossas operações, quanto mais filtro nós colocamos nela, menos operações vai aparecer para a gente fazer. Porque dependendo da técnica que você utiliza, aparecem operações o tempo todo, aparecem operações e boas oportunidades em vários momentos. Mas os filtros que nós colocamos faz com que a gente tenha menos entradas, mas a tendência, se nosso operacional for bom, for de acordo com aquilo que a gente está vendo,
serem entradas mais certas, né, com taxa de acerto maior. Então a gente vai trocar uma coisa por outra, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui alguém pode olhar a barra 37 e achar lá uma boa barra de sinal, acreditando nesse rompimento dessa região aqui. E que o mercado poderia vir buscar aqui a mínima do dia. Tá? Eu não gosto, por quê? Porque eu estou vendo aqui ó, anteriormente que nessa região já faz bastante tempo que não aparecem vendedores. Então eu ainda confio que o mercado está agora trabalhando em um range menor. Então tentativas de romper aqui abaixo podem falhar e voltar para dentro do range, tá? Eu tenho o TTR ali, mas eu vou marcar qual que era minhas referências a partir daquela hora. É isso aqui, ó. Certo? Então eu acho que tem tendências de falhar e vou mostrar para vocês outro exemplo aqui, ó. Na análise técnica clássica, a figura que está acontecendo aqui no índice é uma figura chamada de cup handle, né? Seria xícara e alça, né? Então vocês podem ver que ele nunca é perfeito, né? Os padrões nunca são perfeitos, eles sempre são com tons de cinza, nunca são de livro, sempre vai ter alguma variação. Tanto é que esse cup handle aqui, que é numa imagem de algum livro, de alguma coisa, ele tem uma alça mais inclinada, né? Que vocês podem ver aqui, e aí depois ele rompe e vai embora. E nessa outra aqui, que está mostrando uma movimentação em Vale do Rio Doce, ele fez diferente. Ele já fez aqui uma alça, mais em formato de alça mesmo, né? Em curva e depois o rompimento. Tudo bem. Esse é um padrão clássico aqui da análise técnica. Eu não vejo por ele, eu vejo com ciclos. Então, na minha opinião, isso tudo aqui ainda é equilíbrio. Então não tem por que fazer nada diferente do que está mostrando no mercado. Aí é o que eu já falei outro dia também. Eu opero aquilo que está acontecendo, acreditando na inércia do mercado e não aquilo que eu acredito que vai acontecer. E aí depois disso o mercado segue trabalhando dentro dessas regiões, certo? Aí o ponto é, se você quer montar um operacional ou se você já estudou um operacional de alguém, já aprendeu em um curso e tudo mais, todo operacional você tem que pensar que ele tem que ter duas características. A principal ele tem que ser lucrativo no longo prazo, né? Então você tem que ter validado ele de alguma forma. E outra ele tem que ser replicável. Você tem que conseguir enxergar aquele padrão, já que nós somos analistas gráficos, a gente tem que enxergar um padrão que está acontecendo, e esse padrão vai ter variações, nunca vai ser perfeito o padrão, e nessas variações a gente vai ter que ter filtros para poder ver em quais situações que a gente entra e quais situações que a gente não entra. Se a gente deixa zero filtro, esse padrão vai aparecer várias vezes. Só que em contrapartida, a gente vai ter aí várias vezes que vai ser frustrado, vai dar errado a operação. Se a gente operar somente o setup que está acontecendo, somente a imagem, somente a figura gráfica. Tanto é que aqui, ó, esse é um padrão que muita gente da análise técnica clássica adora, gosta muito desse tipo de padrão. Ele aconteceu aqui, vou até desenhar para vocês verem, fazer igual os analistas fazem ali, né? Aqui seria a xícara, aqui a alça, ou então poderia fazer uma alça mais longa. Então ele deveria, na análise técnica, né, do que está mostrando, ter rompido e ter ido para cima. E nesse caso ele não fez, porque o mercado ele vai fazer o que ele está mostrando ali de fato, né? A diferença é que quanto mais filtros nós utilizamos, melhor a gente deixa nosso operacional. Isso pode ser qualquer operacional que você mesmo desenvolver, se for o caso, né? Então, mas ele precisa ser replicável. Você tem que enxergar o padrão, criar filtros nele e poder repetir ele independente do ativo. Beleza, pessoal? Então, aqui em negociação, relatório de performance. Aqui na conta simuladora eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias aqui para vocês, na conta 144, eu finalizo o dia aí com R$ 561 líquido, uma única operação. Beleza? Então, quando eu tenho uma sequência, quebrei agora a sequência de dias negativos, que vinha 3 dias seguidos, né? Eu costumo dizer que quando a gente tem uma sequência de dias negativos, a gente tem que tentar voltar para o básico, operar ali com. Pode até ser agressivo se for o caso, mas operar padrões que você tem maior domínio. Porque aí você volta para o seu básico, sem tentar, né, fazer nada de muito diferente, para poder fechar o seu dia positivo, quebrar uma sequência e depois você sentir a vontade para dar sequência nos próximos dias. Aqui o gráfico de patrimônio e o gráfico de operações do dia de hoje. Certinho? Diga nos comentários como foi o seu dia de hoje. Espero que você tenha conseguido operar bem no dia de hoje, tenha conseguido encontrar os padrões de vocês, conseguido executar o plano de vocês com perfeição, com disciplina, independente do resultado que tenha dado.
beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, isso ajuda bastante o meu canal e mostra que vocês gostam do conteúdo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para poder acompanhar diariamente os vídeos que eu faço aí, mostrando a minha visão do meu price action. Beleza, pessoal? Fiquem agora com a minha operação de forma acelerada e até o próximo vídeo.